Olá, bom dia a todos. Peço mais uma vez desculpa por razões técnicas não conseguimos começar o webinar a horas, às 10 horas, mas estamos aqui. Agradeço também a presença do Rui Gidro, partner da Deloitte. Eu vou ser muito breve. Este ciclo de webinars visa tocar em questões que são sensíveis para as empresas e percebermos de que forma é que os quadros de financiamento, seja o Portugal 2030, seja o PRR, o próprio Horizonte Europa, podem, de alguma forma, nestas áreas que são temáticas estruturantes, é o caso da temática de hoje, da digitalização, da economia 4.0, como é que as empresas podem ser apoiadas, como é que as PMEs podem ser apoiadas para concretizar os seus projetos de investimento, as suas ambições de crescimento e o seu desenvolvimento. O SEX a este webinar daqui a cerca de uma semana, um outro que tem a ver com o 5G, como é que de facto as questões do 5G e esta nova alteração em termos de tecnologia e de comunicações pode também ser útil às empresas e, por último, ainda antes do fecho do ano, vamos fazer um relacionado com as Smart Cities, de alguma maneira percebendo como é que as empresas podem daqui aproveitar nesta evolução que existe do ponto de vista estrutural, de mudança do território, da forma como o comportamento no território se altera e como é que, em termos das cidades, das urbes, as empresas podem também daqui tirar proveito. A nossa intenção é, durante o ano 2022, convidar um conjunto de parceiros, de empresas, de players no terreno, boas práticas, que possam também ser úteis para explorarmos estes temas em 2022 com a discussão em roundtables destas temáticas, novamente com o princípio de ajudar as empresas. Deixava apenas duas notas. O Rui Gidro é um especialista e trabalha há muitos anos, já há 30 anos quase, nestas áreas da inovação e também com uma grande experiência no terreno para apoio às empresas, não só de consultoria, mas também perceber como é que elas conseguem ser eficazes na captação de financiamento. O PRR é um instrumento importante que tem um conjunto de, conforme vamos ver, de critérios e de estruturação de contratação coletiva que é importante que seja eficaz também, ou seja, as empresas também precisam que o Estado seja eficaz para que a contratação coletiva destes fundos surta efeito naquilo que é a necessidade de investimento ágil, flexível e rápido por parte das empresas. Esta era uma nota importante, ou seja, percebermos que o PRR tem determinadas dimensões de apoio às empresas, às PMEs especificamente, mas que o Estado tem que também ajudar aqui a contratação coletiva, apoie e seja eficaz para garantir que esse financiamento é também eficaz para as empresas. E uma outra nota que também é importante tem a ver com o facto das empresas estarem a responder muito favoravelmente a estes desafios. Nós vimos isso nas agendas de desenvolvimento, as PMEs junto de grandes empresas, junto de players de centros tecnológicos e universidades em consórcio a agarrarem as oportunidades e acredito também que, seja pelas empresas 4.0, seja por outras dimensões de apoio, o Portugal 2030 também nos vai trazer novidades de financiamento para os investimentos das empresas. Por isso, desejo que esta sessão seja útil. Passaria a palavra ao Rui Gidro, que nos vai aqui dar, digamos, a sua perspectiva nesta ótica da digitalização e da inovação e como aproveitar financiamentos para que as empresas consigam concretizar as suas ambições de crescimento. Obrigado mais uma vez em nome da AIP e agradecer mais uma vez ao Rui Gidro e às empresas participantes o facto de estarem aqui connosco e que seja uma sessão útil. Obrigado. Obrigado, Paulo. E bom dia a todos. Estamos aqui com um pequeno atraso e alteração de agenda. Portanto, eu vou aqui também procurar ser o mais efetivo possível, pronto, e partilhar aqui convosco, sobretudo, o que é que eu entendo que são aqui, ou podem ser aqui oportunidades de financiamento para este processo agora de digitalização das empresas. Eu tenho aqui comigo alguns slides que eu vou aqui partilhar.
Eu faço aqui esta apresentação e depois, obviamente, do que falei com o Paulo, temos aqui também depois algum tempo para algumas questões mais concretas que possam, entretanto, depois surgir, alinhadas à realidade depois de cada um de vocês. Aqui só para dar aqui um breve contexto do nosso atual ponto de partida, que de facto, apesar deste percurso que temos vindo a fazer em termos de digitalização da economia, da sociedade, das empresas, sobretudo nestes últimos 2 anos, fruto de todo este contexto da pandemia que obrigou à adoção aqui de um conjunto de instrumentos e digitalização de processos, continuamos aqui numa posição, quando vemos em termos de ranking, numa posição que ainda não é muito competitiva. Ou seja, temos vindo a fazer, de facto, um caminho, mas para os nossos concorrentes, outros países, outras PMEs, continuam a fazer também esse caminho, e quando vemos comparativamente, eu diria que não estamos a ganhar terreno. Pronto, nós fizemos aqui tivemos a ver este ranking, que é o IDS. Pronto, crescemos aqui 6% face a 2019, mas mantivemos a mesma posição. Quando vemos aqui toda a vertente de capital humano e de literacia digital, continuamos aqui numa posição que ainda não é brilhante. O que naturalmente mostra que, de facto, continua a haver aqui um conjunto de oportunidades de melhoria no crescimento da maturidade digital das empresas, também fruto de inquéritos e análises que temos vindo a fazer. Identifica-se aqui, diria, três áreas, uma muito ligada à parte do comércio online, que ainda se assiste, de facto, aqui uma reduzida presença na generalidade das PMEs no comércio no comércio online. Depois, tudo o que tem a ver com as competências digitais, portanto, ainda se nota, de facto, que há muito trabalho aqui a fazer de desenvolvimento de competências digitais, quer básicas, quer avançadas na generalidade das empresas. E depois aqui uma reduzida presença nas redes sociais, isto obviamente no contexto empresarial. Isto também se justifica naturalmente pelo perfil das empresas, que de facto o nosso tecido empresarial é muito caracterizado por micro e pequenas e médias empresas que muitas vezes não têm a escala para, quer por um lado fazer os investimentos a nível digital, quer para depois fazer a sua operação, ou seja, há uma reduzida aqui capacidade de investimento, daí a importância também de mecanismos de financiamento que possam estar disponíveis e que, no fundo, as empresas se possam candidatar. Notamos naturalmente que está-se a assistir a um processo e assim crescente de internacionalização das empresas, pronto, e que isso obriga naturalmente aqui a que eu também tenha os meus processos digitalizados, quer para não ter custos de chegar aos mercados, quer para também estar presente nesses mercados e alavancar o meu negócio. O que isto traz aqui no fundo um bocadinho este desafio de como é que eu consigo de facto evoluir neste paradigma, ou neste contexto aqui de ser digital e ter algumas iniciativas e instrumentos digitais para de facto ser efetivamente digital. Ou seja, isto significa que e isto a gente tem assistido, que é eu quando adoto processos digitais, eu devo repensar o processo, nessa lógica, ou seja, quase desenhar o processo de folha branca numa perspectiva digital e não tentar digitalizar o processo físico, tal qual como ele é hoje. Portanto, aqui muitas vezes o mais fácil é eu tenho um determinado processo, que é um determinado fluxo físico e no fundo vou tentar digitalizar o processo dessa forma. Obviamente que sim, que isso tem ganhos de eficiência, consigo muitas vezes fazer com menos custo, mas de facto para dar aqui alguns saltos e ser de facto digital, implica também eu adaptar alguns processos de negócio e redesenhar processos de negócio.
Outro aspecto que também achamos aqui também muito relevante é isto requer um processo, requer novas funções, ou seja, não é o facto de eu, por exemplo, criar um site para poder fazer comunicação e fazer venda de produtos, passa a ser mais um canal de venda que eu tenho que ter recursos afetos a esse canal, provavelmente tem que ter dentro, no seio da minha organização, também uma área de venda de canais digitais, ou seja, o facto de eu passar a ser digital passa a ser uma nova, se quisermos, uma nova área de negócio ou uma nova atividade, o que obriga que, no fundo, tenha que também ter aqui um trabalho contínuo e não é só um investimento one shot. Depois, agora o muito falado do plano de recuperação e resiliência, que eu já vou falar um bocadinho mais à frente, tem previsto também aqui um conjunto de investimentos para as empresas e para as pequenas e médias empresas para, no fundo, conseguirem dar aqui este salto e ajudar no investimento inicial e na revisão aqui de modelos de negócio. Pronto, eu só passando aqui muito rapidamente e depois já vou lá para quem interessa mais, isto julgo que ser também do conhecimento de todos. O plano de recuperação e resiliência tem aqui 3 dimensões: a resiliência, a transição climática e a transição digital. A transição digital, obviamente, que é o que nos interessa aqui mais. 3 dimensões, tem aqui 19 componentes, 36 reformas, pronto. E no fundo tem aqui 14 mil milhões de euros em subvenções, ou seja, em apoios que podem ser a fundo perdido. Portanto, depois mais uma componente de empréstimos, mas aqui tem esta componente aqui mais relevante, que é de apoios em subvenções. A componente aqui de transição digital tem aqui 5 reformas, uma de facto muito focada nas empresas e depois eu diria as outras 4 focadas mais na administração pública, ou seja, uma nas finanças públicas, outra em tudo o que é reforma da justiça. Pronto, e obviamente vai ter também depois aqui impactos indiretos nas empresas, uma outra em tudo o que é a componente da administração pública, dos serviços públicos digitais e da reforma da administração pública, e depois a última referente à escola digital. Relativamente aqui à componente das empresas, eu destaco aqui só alguns dos objetivos que estão lá, que estão previstos. Pronto, ou seja, a aposta muito na digitalização de pessoas em competências digitais, ou seja, e vai haver de facto apoio para estas competências digitais. Depois também na promoção da transição digital das empresas, através da requalificação de trabalhadores. Portanto, já tem aqui alguns números, obviamente que são números ainda indicativos, mas já há objetivos pré-definidos, ou seja, falamos aqui de apoiar cerca de 30 mil PMEs, 36 mil trabalhadores, formar 800 mil pessoas, ou seja, já há objetivos aqui concretos, o que significa que os avisos, quando saírem, vão ter como objetivo alcançar estes indicadores, estes KPIs. Pronto, e além destes objetivos, pronto, depois os outros mais ligados à componente da administração pública. Pronto, estou entrando agora aqui um bocadinho mais em particular nesta componente das empresas 4.0, tem aqui de facto três grandes investimentos, portanto, muito ao nível da capacitação digital das empresas, outro para o apoio à transição, ou seja, apoiar em projetos de transição digital, e depois um último de catalisação da transição digital. Pronto. Os desafios aqui, de facto, é aqui o reforço das competências digitais dos trabalhadores e aqui a modernização, revisão do modelo de negócio das empresas. Ou seja, falamos de competências digitais, no fundo, da parte da qualificação de trabalhadores, a revisão do modelo de negócio e aqui, no fundo, tudo o que sejam projetos de modernização, de revisão e de repensar o seio das empresas. Depois uma terceira componente já ligada com
tudo o que é a componente sell-side dos canais digitais de comercialização, seja para internacionalização, seja a nível nacional, mas tudo o que é a componente já exterior. Há um quarto ponto de apoio também a tecnologias disruptivas, e pode ser desde a inteligência artificial, blockchain, o que for, no fundo, tecnologias disruptivas também vai haver apoio para isso. E depois, pronto, naturalmente também toda a vertente de empreendedorismo e startups aqui de base digital. Portugal já é uma referência aqui a nível dos unicórnios, portanto quer continuar aqui também a estimular o empreendedorismo de base digital. Aqui em concreto, isto no fundo são os programas que vão ser lançados, a expectativa é no início do próximo ano. Eles vão ser lançados e geridos, neste caso o organismo intermédio que vai ficar com esta responsabilidade é o IAPMEI, atualmente sendo isto o foco, as empresas, sobretudo PMEs, é natural que seja o IAPMEI. A nível da capacitação digital, portanto, está previsto aqui dois programas, tanto da Academia Portugal Digital e do Emprego Mais Digital 2025. Portanto, um programa aqui de capacitação com este objetivo que eu já referi. Isto como é que irá funcionar? Obviamente que ainda não há muita informação disponível sobre isto, mas o que se fala no fundo é que sejam calls que sejam abertas, pronto, que as empresas depois podem candidatar. Essas calls vão estar possivelmente abertas agora numa primeira fase durante 2 ou 3 meses, pronto, para fazerem execução nos próximos dois anos, e depois deve abrir uma outra call, portanto, no fundo que isto tem que estar tudo implementado até 2026. Outra componente que realmente pode ser aqui também mais interessante para a generalidade das empresas tem a ver de facto com a transição digital, com a transformação dos modelos de negócio, e aqui há quatro subprogramas, obviamente depois vão ter aqui avisos próprios. Um é a criação de uma rede nacional de testbeds para o desenvolvimento e teste de novos produtos e serviços. Pronto, e isto pronto, já é algo que também foi assumido também pela administração, de querer de facto que Portugal seja aqui pioneiro em tudo o que seja o desenvolvimento de novos e testes de novos produtos e serviços. Liga depois também com o último do empreendedorismo, mas pronto, o empreendedorismo será um mecanismo que já houve no passado, que é vales com determinado valor nominativo para as startups e vales de incubadoras. Depois ainda há aqui programas ligados ao comércio digital, aqui é a digitalização dos canais digitais, do Omnichannel, e depois um terceiro bloco aqui, que é mais transversal, de apoio aos modelos de negócio, pronto, e aqui diria tudo que sejam iniciativas de transição digital caberá aqui. Depois, uma outra vertente, aqui um bocadinho mais tecnológica, que tem aqui três subprogramas. Um que é os Digital Innovation Hubs. Isto foi algo que já foi, são hubs de inovação que já foram pré-aprovados, uma série deles em vários setores. Pronto, e que depois a ideia é estes Innovation Hubs fazerem inovação e, no fundo, disseminarem depois no setor, ou seja, falam com as empresas do setor, identificam determinadas áreas, fazem essa inovação, testam e depois, no fundo, colocam à disposição das empresas. Depois, um outro tema que continua também como foco, que é a desmaterialização da faturação, ou seja, vai continuar a haver aqui também apoio para tudo o que sejam projetos ligados à desmaterialização de faturação, para de facto acabar com as faturas em papel, pronto, ainda existem. E depois aqui um terceiro programa tem muito a ver com tudo o que é, no fundo, um ambiente de negócios mais seguro, tudo o que sejam as temáticas de cibersegurança, privacidade, etc. Portanto, vão aqui também haver lugar para apoio. Estes programas ainda não foram publicados, ou seja, têm sido publicados mais programas ligados com a administração pública e com os grandes projetos,
e a nossa expectativa é que isto comece a sair no início do 2022. Pronto, aqui também só algumas notas. Pronto, aqui há um bocadinho aqui de fatores críticos. Eu destacava aqui de facto que o querermos entrar no digital não deve ser só encarado como uma coisa de moda, ou seja, devemos de facto repensar isto como uma área de negócio, com novos processos, portanto não como ações isoladas, e ações que vão requerer, como qualquer área de negócio nova ou novos processos, vão requerer investimento inicial, vão requerer recursos. Sendo muitas vezes aqui investimentos ainda elevados, requer aqui também uma cooperação com outras empresas, com associações empresariais, como é o caso aqui da AIB. Outro tema também, pronto, que eu referi também já há pouco, que é repensar aqui os modelos de negócio digital by default e não ficar agarrado aos processos atuais. Só aqui uma nota também, e de facto, o facto também de estar aqui e desta sessão estar a ser aqui também promovida pela AIP, que de facto aqui as associações podem ter aqui um papel-chave, aqui desde logo em apoiar e fazer aqui algum guidance nestas escolas que vão estando abertas, que é no fundo de apoiar neste processo da candidatura, sensibilizar também as empresas, de aconselhá-las, no fundo, onde é que podem fazer o seu investimento, ou seja, uma componente aqui mais de advisory, como até uma componente mais ativa de facto ser aqui um agente agregador e gestor de algumas plataformas digitais, porque muitas vezes as empresas, as PMEs, não têm massa crítica, não têm as competências ou os recursos disponíveis a 100% para entrar nestes temas, e de facto as associações empresariais, neste caso em particular aqui a AIP, que pode ser aqui um agente agregador, pode ter aqui competências digitais específicas e servir no fundo os associados dessa maneira. Então, e era no fundo que aqui também para partilhar convosco, estou a share. Paulo, se calhar passava-te agora aqui Sim. A bola novamente. Ora bem, Rui, grato por esta sintética, mas objetiva apresentação, em que nos deste aqui fizeste uma análise das áreas onde as empresas podem ir buscar aqui financiamento. Nós vamos disponibilizar as apresentações, conforme já pus no chat, se não te importares, disponibilizávamos aos participantes a apresentação. Sim. Há aqui um ponto-chave que o Rui Gidre tocou e que eu queria enfatizar, que é, neste momento, a contratualização está feita com o IAPMEI, neste caso de uma parte significativa das medidas no âmbito do PRR e também no Portugal 2030, as entidades gestoras dos fundos vão ter, digamos, a preparação dos avisos para lançar esses avisos a qualquer momento. Neste caso, por exemplo, para estas empresas 4.0, ainda não existe aviso, mas a qualquer momento, agora em 2022, nós podemos ter a saída do aviso respeitante a estes projetos da área digital. O que é que eu propunha que as empresas tivessem? A sua própria agenda de crescimento e de desenvolvimento desta área e das outras, ao qual se vão poder candidatar. Na área da sustentabilidade também têm muitos fundos disponíveis. Ou seja, não estejam à espera que saiam as possibilidades de financiamento com o detalhe de quem é o beneficiário, de quais são os critérios que são assumidos. Eu não sei, Rui, se gostarias de falar um bocadinho sobre isto, mas eu acho que é importantíssimo as próprias empresas, naquilo que são os seus projetos de investimento, terem já uma pré-candidatura, chamemos assim, preparada com um elencar do tipo de investimentos que pretendem, e para depois esse encaixe naquilo que são, digamos, as elegibilidades
as despesas elegíveis para efeitos quer do PRR, quer do Portugal 2030, também vai ter este eixo da digitalização como um eixo forte, o eixo da competitividade, da digitalização, da internacionalização dos negócios. No fundo, era esta uma nota que eu acho que é relevante, que é as próprias empresas já terem, para além dos seus projetos e das suas ideias de investimento, uma consolidação de tipo uma pré-candidatura nesta área, com o elencar de investimentos, a preparação de equipas para a demonstração de que, estrategicamente, e até em alguns casos parcerias com players relevantes e que possam também já apresentar digamos, esse valor acrescentado para as entidades que vão avaliar as candidaturas, eu diria que este parece ser digamos, um tópico relevante, que é, já sabemos que vai haver sempre atrasos do lado da contratação pública, mas do lado das empresas o trabalho de casa já deve estar bastante avançado. Não sei, Rui, depois podemos ir aqui a algumas questões mais relevantes que foram colocadas até previamente à sessão, mas eu não sei se gostarias de dar aqui alguma nota sobre este ponto e alguma recomendação, algo que pudesse ser útil para as empresas. Sim, quer dizer, isso obviamente que é os projetos que se venham a ser candidatados no âmbito do PRR devem, no fundo, decorrer de objetivos de investimento das empresas, ou seja, deve-se evitar, no fundo, só porque está disponível um financiamento, mesmo que seja a fundo perdido, estar a fazer o projeto só porque está disponível financiamento, porque obviamente, apesar de ser a fundo perdido, vai consumir recursos da empresa, vai consumir tempo, e pior que isso depois vai-me obrigar, se calhar, a custos operacionais futuros. Portanto, isto deve ir muito no seguimento de projetos e dos objetivos também de crescimento e de desenvolvimento das empresas. E como o Paulo referiu, atendendo a que se espera que nos próximos meses estes serviços comecem a ser publicados, se puderem ir, no fundo, adiantando aqui algum trabalho de identificação do que podem ser estes projetos e sistematização, pronto, vai facilitar. Vai facilitar depois o processo depois todo de apresentação de candidatura. Ok. Antes de passar novamente a palavra para satisfazer aqui 2 ou 3 questões que têm a ver com a dimensão das empresas e com alguns setores, gostava também de que pudesse aqui ajudar em alguns tópicos que parecem relevantes, que é, já está em discussão pública o Portugal 2030, com as dimensões expectáveis de investimento e de financiamento do investimento. No meu entendimento, isto é, digamos, um tópico para debate, não será um bocadinho mais do mesmo esta agenda do 2030 daquilo que estamos habituados, ou seja, temos os 7 programas operacionais regionais, temos 4 programas temáticos, um relacionado com a parte social, demografia e inclusão, um com o mar e os outros 2, um para a vertente da competitividade das empresas, Portugal Inteligente, não é? E o outro para a vertente da sustentabilidade, do green, não é? Onde estão os territórios, o green, a integração disso. Mas quer dizer, aqui a questão que se levanta é, para uma empresa, na ótica da empresa, a ida ao Portugal 2030 não é um bocadinho... Gostava que de alguma forma contrariasse isto e que identificasse aqui algumas oportunidades distintas e diferentes. Mas não será um bocadinho o Portugal 2020 à luz destes novos critérios do digital e do green? O que é que os empresários podem aqui, nesta ótica da inovação, da economia 4.0, da digitalização, o que é que eles podem esperar de novo e algo que lhes possa trazer esse valor acrescentado para o crescimento dos seus negócios? E também para a internacionalização, não só o crescimento do país, mas fora. Isto é, digamos, um repto um bocadinho, não tínhamos falado sobre isto, mas eu penso que poderás dar aqui também alguma visão mais consolidada que possa ser útil às empresas. Sim. Eu diria que o próximo quadro agora, o comunitário, PT 2030,
vai continuar a ter dois objetivos que têm vindo a ser agora muito, muito enfatizados, que é toda a vertente da transição digital e a transição climática. Pronto. E, obviamente, que os mecanismos depois de apoio podem até eventualmente ser, em termos dos instrumentos financeiros, podem ser os mesmos, mas vai haver aqui um grande foco nestas temáticas, ou seja, se no passado havia muita, sei lá, qualificação, formação profissional, havia muito financiamento para temas mais, diria até estruturantes, isso agora vai ser transferido para tudo o que sejam iniciativas relacionadas com a digitalização das empresas e a transição climática. Isso vai ser muito grande, o grande objetivo das políticas europeias. Está em discussão agora o acordo com a Comissão Europeia, o acordo de financiamento, e está lá patente, no fundo, esses grandes objetivos. E quer o PRR, quer o 2030 vão ter a filosofia das parcerias, não é? Ou seja, vai bater muito na lógica do trabalhar em parceria, seja associação entre PMEs com grandes, a componente de associação aos politécnicos, centros tecnológicos, é muito essa visão, sim, não é? Sim, vai haver muito essa lógica, muita cooperação com os centros de inovação, com os collabs, com as universidades. Portanto, pretende-se, de facto, alavancar em conhecimento e em modelos de inovação que já existem e colocá-los ao dispor, digamos assim, das empresas, para, no fundo, evitar que sejam a inventar a roda, digamos assim, todas as vezes. E a ideia que eu também tenho é que, do ponto de vista de algumas alterações fiscais e também de financiamento, capitalização, ou seja, que vai haver também para as PMEs um conjunto de instrumentos mais facilitados. Aliás, ainda ontem saía um bocadinho os empréstimos participativos, não é? Ou seja, a possibilidade de converter empréstimos do Estado entrar, mas depois converter em capital próprio determinado tipo de instrumentos mais ágeis que podem dar às empresas o capital necessário, sem ser financiamento bancário, mas o capital necessário para alavancar os seus projetos e os seus investimentos. Não é? Ainda ontem saiu um decreto-lei nesse sentido, dos empréstimos participativos e também dos empréstimos com garantias públicas. Não é? Ou seja, o Fundo de Contra-Garantia Mútua acabou por ser acionado e o que vai dar aqui às empresas, não só na questão da resiliência e da recuperação económica, mas também algum lastro de capital, mesmo às PMEs, para elas poderem crescer. Não é? Eu tenho essa ideia, ou seja, que o Portugal 2030 também vai ter a capitalização como e instrumentos concretos para ajudar as empresas a alavancarem os investimentos, que não seja só pelo endividamento bancário. Eu, pelo menos, fiquei da leitura que fiz do documento, acho que vai trabalhar muito aí, o que é positivo para as empresas, não é? Até porque uma das questões era relevante, era microempresas, que futuro? Era uma das questões que foi colocada antes da sessão por alguns empresários. Uma outra tinha a ver aqui com o transporte rodoviário, ou seja, era uma questão mais setorial, mas que dizia que a nível do transporte rodoviário, a questão da sustentabilidade, não era só aqui a questão do digital, mas a questão da sustentabilidade, se iria haver dinheiro para financiar determinado tipo de projetos de investimento nesta área. Na tua ótica, a abordagem é também setorial, não é? Ou seja, é transversal aos diferentes setores, mas este é daqueles setores que, até pela dimensão que tem no país, vai haver também essa preocupação, não é? Sim, eu diria que sim. Vai haver muito esse foco, e pegando no que estavas a dizer ao início relativamente a novos modelos de financiamento e de apoio, eu acho que sim, também acho que vai haver uma evolução para novos modelos, que não seja só, no fundo, dos tradicionais de apoio bancário. Ok.
Eu tenho aqui uma outra questão que tem a ver com o facto de ser uma empresa recente e que tem os capitais próprios, de facto, debilitados, e como é que esta empresa pode candidatar-se ou apresentar, se é possível e passível de candidatura ao abrigo deste PRR, do Portugal 2030, se isso é fator limitativo para a apresentação de candidaturas e de financiamento de projetos, concretamente. Ou seja, o facto, no fundo, se bem percebi a questão, o facto da empresa não ter histórico, por um lado, não é? E por outro lado também, e isto é um bocadinho a resposta que dei há pouco, a questão do reforço dos capitais próprios deste tipo de empresas. Sim, eu que diria, eu acho que a nível do PRR, como isto vai ter aqui um período de discussão muito, muito rápido e há aqui um conjunto de objetivos de formar projetos aprovados, etc. E a lógica do PRR é distinta dos anteriores quadros comunitários, ou seja, o sucesso da implementação será medido com a concretização dos KPIs e só haverá financiamento com o cumprimento dos KPIs e não com o cumprimento ou execução do projeto. Ou seja, anteriormente, se eu fizesse o projeto, submetia as faturas e recebia o dinheiro. Agora não. Portanto, eu não tenho adiantamento, mas não chega, tenho que fazer o projeto. O que leva que, muito provavelmente, será menos restritivo o PRR relativamente a essas questões. O PT 2030 admite que seja mais restritivo, ou seja, que até para acelerar aqui todo o próprio processo, que se pretenda que empresas já com histórico e com projetos aprovados e correram bem, que tenham mais facilidade de acesso. Pronto, mais facilidade de acesso, mais rapidez no acesso do que outras que, no fundo, tenham diria, um bocadinho mais de risco associado, pronto, seja por questões de disponibilidade de capital próprio, mas naturalmente é um risco adicional. Não, ou seja, pode demorar aqui um bocadinho mais de tempo nessa análise. Ok. Está aqui eu não sei se estejam à vontade as empresas presentes para colocar em chat, é uma forma ágil de depois de conseguirmos responder. Tenho aqui uma questão que é, continua a haver, do ponto de vista das empresas sediadas em Lisboa, o incentivo continua a estar limitado, ou seja, continua a haver esta distinção dos 40%, não é? Da subvenção, do financiamento a fundo perdido. Não é expectável que haja uma alteração deste quadro de incentivos, não é? Apenas para a questão de Setúbal, não é? A Península de Setúbal, penso que vai conseguir, ao abrigo do Portugal 2030, ter digamos, um funcionamento como NUT 3, não é? E com isso vai permitir digamos, uma alteração desta subvenção, mas as empresas aqui integradas ainda na região de Lisboa, aliás, levantava-se aqui a questão há poucos dias em Mafra e outros municípios aqui limítrofes, vão continuar com esta limitação dos 40%, não é? O teto da subvenção ao fundo perdido. Sim, eu diria que esse será o cenário que deveria ser como cenário base. Pronto, eventualmente do PRR, alguns dos programas podem não ser assim, porque o PRR como é que é um programa extraordinário, no fundo, de combate a toda a consequência que houve agora com a pandemia. Eventualmente no PRR pode não ser assim, mas seguramente no
no PT 2030 se continuar a haver essas restrições, pronto, com exceção aqui da região de Setúbal, que no fundo está, ou fez um projeto no fundo no 3, pronto, e que terá outro registro. Ok. Aqui uma nota relevante, em termos de informação, o PRR é um programa de grande rapidez, ou seja, a execução do PRR tem que estar toda concretizada até 2026, não é? 2025, ou seja, nos próximos 4 anos, nós vamos ter que ter a concretização dos investimentos associados ao PRR. O que significa que, para uma empresa que esteja a ouvir, uma PME, a atenção deve ser permanente, ou seja, a saída dos avisos do PRR, e aí vamos tentar fazer nós, enquanto associação, o melhor trabalho possível, de divulgação e de acompanhamento das candidaturas, mas, quer dizer, a perspectiva é aproveitar ao máximo os dois instrumentos, PRR, que vai ter um nível de execução muito mais rápido, muito mais célere, e também em parcerias e em consórcio, ou seja, obriga a que as empresas estejam muito atentas, e também o Portugal 2030, que há de começar em meados do próximo ano. Ou seja, não é expectável que haja execução do Portugal 2030 antes do final do primeiro semestre do ano que vem. Não é? Seria essa a recomendação, Rui, que apontarias, não é? Sim, sim. Temos aqui uma questão que o PRR só contribui com 20% a 25%. Quem financia o restante? Ou seja, tem uma dimensão de 20 milhões, ou seja, tem uma elevada dimensão e exigência de investimento, e há aqui uma questão que está a ser colocada e que só contribui com 20% a 25%. Queres responder a esta questão, Rui? Sim, quer dizer, há programas que o PRR pode financiar os projetos de 20 milhões. Isto não sei se tem a ver com a agenda de desenvolvimento, eventualmente. Das agendas mobilizadoras é que tinham valores maiores. Estes programas que eu tive aqui a falar há pouco, estão mais vocacionados aqui para PMEs, e falava-se também de novamente ter o Vale Digital, como já houve no passado, em que no fundo tem um valor, e esse valor é direto e é 100% para apoiar as empresas em projetos. Portanto, o que na altura se falava muito é que boa parte destes projetos seriam financiados a 100% no PRR. Entretanto, tem vindo a ser um bocadinho diferente. Pode haver o caso aqui de algumas linhas. Não, pronto, e está aqui o Miguel, estamos aqui. Pronto, as agendas foi inicialmente comunicava-se que era a 100%, depois acho que houve muita procura e acabou por adotar o regime normal, em que há apoios de 20% a 25%, até pode ir até 40% em alguns casos. Depois o resto tem que ser capital próprio das empresas. Obviamente que aqui depois há exceções, que é nomeadamente as universidades, os centros de inovação, esses têm apoio a 100%, ou seja, neste caso concreto das agendas, as universidades, os centros de inovação têm apoio a 100%, depois as empresas, diria que um mínimo de 20% a 25%, e que pode ir até máximos de 40% a 50%. Ou seja, há aqui uma distinção clara. O que saiu até agora, nos avisos do PRR, foram as agendas da inovação, que obrigava a consórcio, obrigava a existência até de uma grande empresa como líder, em alguns casos, fosse da agenda da inovação ou até do Pacto da Inovação. De facto, os 20 milhões de euros era o valor que estava estabelecido como patamar mínimo para um investimento concertado por todas as entidades, entre os quais as próprias PME e os centros tecnológicos poderiam participar, sempre em parceria e consórcio. Mas, e o Rui Gidro explicitou isso bem na apresentação, para as PME vão sair avisos específicos, nomeadamente na componente 16, das empresas 4.0,
e aí as PME vão ter acesso a formação, o e-commerce, comércio digital, os vouchers para startups, coaching 4.0, Digital Innovation Hubs ou a integração em Digital Innovation Hubs, a desmaterialização da faturação, selos de certificação, ou seja, há aqui uma panóplia de investimentos concretos, temos que estar atentos, enquanto empresas, porque aqui as PME já não têm essa tal dimensão dos milhões que depois tem que ser uma parte financiada, não é? Ou seja, há que distinguir isto, ou seja, especificamente esta componente 16 foca nas PME, nas empresas 4.0 e é uma oportunidade que as empresas têm para ir buscar financiamento e que não será seguramente a 25% fundo perdido, ou seja, as empresas poderão ter aqui uma alavancagem significativa por via do fundo perdido e por via da subvenção. E não será só nesta componente 16, porque, e há aqui uma questão que eu gostava de reforçar, há muito dinheiro, e era uma das críticas que foi feita para este PRR, há muito dinheiro que está entregue ao Estado, mas que o Estado não vai ter capacidade para concretizar investimentos, seja nesta área digital, seja noutras áreas. Ou seja, as empresas que estão associadas, algumas delas a servir o Estado direto ou indiretamente, terão também a oportunidade de escalar financiamentos que a própria administração central e a administração local não estarão preparadas para concretizar esse tipo de investimentos. Ou seja, as empresas vão também servir com eficácia, o melhor possível, esse tipo de investimentos do Estado e da escola digital, da transição digital, da administração central e da administração local, que precisa do apoio das empresas e da necessidade que as empresas têm de alavancar esse tipo de investimentos. Rui, não sei se queres tocar este ponto, mas eu acho que, ou seja, aqui para as PME, frentes distintas, mas que permite, seja no âmbito do PRR e depois do Portugal 2030, escalar determinado tipo de projetos. Sim. Não, isso de acordo com o que estás a comentar. Ou seja, isto e grato também ao Miguel por esta questão que colocou, porque de facto é uma das questões mais relevantes, ou seja, é associar o PRR ao Estado e a projetos de grande dimensão, é um facto, mas há aqui margem em determinadas componentes de investimento para as empresas, as PMEs poderem ir buscar financiamento. E o Portugal 2030, sem dúvida, vai ter muitos capítulos de investimento e dimensões de investimento e de financiamento que as empresas vão poder aproveitar. Eu não sei se há mais alguma questão relevante. Rui, mais alguma nota final de rodapé? Não sei se as empresas... Não, só que estamos aqui aos temas. Focámos no mais relevante. As apresentações vão ser disponibilizadas, nós vamos também continuar permanentemente a providenciar informação e, caso nos queiram acompanhar, tinha gosto em digamos, que participassem nos próximos 2 webinars ainda durante este mês de dezembro, antes de irmos para festas, seja o 5G já no dia 16 e as alterações e aquilo que possa ser o desafio para as empresas, seja depois componente de o que é que as empresas podem retirar de proveito e de utilidade destas transformações que estão a assistir ao nível das Smart Cities. Agradecer mais uma vez a vossa presença e desejar-vos naturalmente a continuação de um bom trabalho e mais uma vez à Deloitte esta parceria que de uma forma também sempre objetiva permite passar aquilo que é o state of the art da parte dos investimentos e dos financiamentos para as empresas. Obrigado a todos e um bom dia e também até lá, boas festas. Obrigado pela atenção.